Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas incrivelmente bem na medida do possível e do impossível também. Aqui é Mídria, esse é o nosso 4º episódio de Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo. E desde que eu pensei em criar o podcast, eu queria gravar esse episódio. Eu acho que, na verdade, ele foi um pouco uma das principais inspirações para eu pensar no nome do podcast e em tudo que vem aqui, todos esses pensamentos que eu tenho compartilhado com vocês desde os primeiros episódios. Bom, o episódio de hoje é sobre poesia onde há guerra, onde existe guerra. Eu não sei, eu sinto que pra gente, assim, né, que tem 20 e poucos anos, a gente cresceu nesse mundo com essa promessa de conseguir tudo que a gente queria, né? Estuda, trabalha, se esforça e você vai conseguir tudo que você quiser. Vai ter sucesso, né? Vai ter uma vida preenchida por propósito e por autorrealização. E aí a gente se depara, né? Eu acho que, especialmente desde o ano passado, talvez com um dos primeiros momentos em que existam conflitos geopolíticos e, enfim, genocídios acontecendo no mundo de maneira não mais televisionada, né? Mas na tela do nosso celular, na palma da nossa mão. E nesse sentido eu tô falando da situação na Palestina, né? Do genocídio contra o povo palestino. E eu acho que para gerações passadas, pelo que eu ouço falar, assim, me parece que a guerra no Vietnã foi um tipo de mobilizador muito grande, né? Foi um motivo mobilizador muito grande para as pessoas perceberem, né, as falácias sobre democracias ao redor do mundo, entenderem o quanto esse olhar, né, da colonialidade, do imperialismo ainda se fazem muito presentes na nossa realidade. E aí eu quero fazer nesse episódio, ao mesmo tempo em que uma contextualização breve dos conflitos que estão acontecendo na Palestina e em outros lugares que eu já vou falar, trazer também a poesia desses lugares, né? Apresentar poetas que são desses contextos e que escrevem sobre as suas realidades. Eu acho que, com certeza, a poesia é um jeito de adiar o fim do mundo, e quando a gente se encontra num contexto em que o fim do mundo já se faz presente de alguma maneira, né? Porque a gente está falando sobre cenários de guerra, de genocídio, de dominação muito intensa e morte simbólica e física dos nossos corpos, né? E das pessoas que estão ao nosso redor. A poesia entra como um bálsamo, assim, né? Como uma possibilidade de reafirmar a humanidade que nos foi roubada. E nisso a gente pode olhar para o próprio genocídio da população negra no Brasil, dos povos indígenas. A gente tem nos slams, né, aqui no Brasil, uma grande expressão disso. Então, nos últimos anos, todas as pessoas que ganham o Campeonato Brasileiro de Poesia Falada de uns 6, 7 anos para cá são pessoas negras, e isso é uma expressão muito direta da relevância que esses temas todos têm, né? Falando sobre a Palestina, né? A gente está num contexto de 40 mil mortes e é muito surreal, né, gente? Se você tá ouvindo esse episódio em algum lugar de você ainda acredita que isso é uma guerra e não um genocídio, eu te convido a ouvir o episódio até o final e também a ler e acessar algumas indicações que eu vou deixar na descrição desse episódio. Uma coisa que eu percebi, e aí isso explica as outras poesias que eu vou trazer para esse episódio, é que aqui no Brasil nem tanto, mas fora do Brasil, desde que
o genocídio na Palestina, ele se intensificou, né, a partir de outubro do ano passado, de 2023, em outros países, especialmente a galera dos Estados Unidos, algumas pessoas na Europa, que eu sigo, que são desse meio, em especial da poesia, dos slams, usaram esse momento para falar sobre outros países que também enfrentam processos de dominação e de persistência da colonialidade na forma de relação que se dá entre o Estado e o povo, ou outro Estado e esse povo, e por aí vai. Também cantores, enfim, algumas pessoas da música. E aí, o que eu queria trazer, né, é um pouco sobre o que também está acontecendo no Congo e no Sudão. Também tem pessoas que falam sobre a libertação, né? São lutas por libertação no século XXI de territórios que ainda se veem sendo massacrados, né? Os corpos, né? As pessoas que estão nesses territórios se veem constantemente massacradas. Tem pessoas que também falam de Cuba e Haiti. Acho que no caso desses dois países tem muito os frutos, né, de embargos econômicos que são estabelecidos por parte dos Estados Unidos, no caso de Cuba, por parte da França, no caso do Haiti, e tantas questões estruturais da forma como esses países se constroem. Bom, acho que vale dizer que eu não sou uma pessoa historiadora, né? Eu sou cientista social, então eu busco entender o contexto das coisas, mas é óbvio que eu não vou conseguir contextualizar as coisas tão bem como alguém que realmente pesquisa esses temas a fundo, mas eu acho que é importante compartilhar essas informações, aquilo que eu já acessei em matérias, nas redes sociais. Eu tenho gostado muito de receber feedback de amizades minhas em relação ao podcast, que falam sobre o quanto ouvir um ou outro episódio dá uma sensação de virada de chave sobre um tema que a pessoa estava pensando, mas que ela não conseguia elaborar sobre. E eu acho que isso é muito legal. E fico muito feliz com esse resultado, assim. Acho que é um pouco do princípio que eu queria atingir mesmo, entendendo que eu não tenho tempo para conversar sobre todo mundo individualmente em relação a essas questões, e às vezes a gente quer se ver e falar sobre coisas aleatórias da vida e não necessariamente sobre as questões mais tensas, porque a gente tem as nossas próprias mini tensões do cotidiano e, enfim, coisas terríveis às vezes que acontecem na nossa vida e que a gente precisa desaguar e ter um momento de acolhida, né, com as nossas amizades. Então, eu acho que o podcast é esse espaço mesmo para eu poder conversar com as minhas amizades e com quem não é minha amiga, mas me segue e gosta da minha arte, da minha poesia e de outras formas de arte que eu tenho explorado. E é isso. Então, espero que esse seja um espaço de compartilhamento. Eu estava refletindo muito também sobre a minha bolha, assim, né, da rede social, e eu acho que a gente tem que pensar muito sobre como tentar usar o algoritmo a nosso favor. Eu sei que isso parece meio bizarro, mas sabe aquela coisa que a gente tem? Eu tinha, pelo menos, né? Faz tempo que eu não faço isso. De você quer comprar alguma coisa e aí você começa a falar em voz alta pro seu celular entender que você quer aquilo e começar a te mostrar anúncios. Eu fiz muito isso com uma época que eu queria comprar camisas coloridas. E aí eu ficava falando camisas coloridas, e apareceram várias. Então, assim, às vezes dá um medo, né? Às vezes dá a sensação de que ele tá prevendo o que a gente quer ou influenciando a gente para fazer querer alguma coisa. É complexo, mas tudo isso para dizer que há um tempo atrás eu vi um post de uma amiga, que é uma poeta maravilhosa. Ela, inclusive, tem origem no Congo, salvo engano, mas cresceu na Bélgica, que é a Lisette Maneza. E a Lisette, ela falava sobre... Ela compartilhou, na verdade, um post que falava sobre a importância de criar um algoritmo, né, influenciar o seu algoritmo para ele te entregar coisas que vão ser nutritivas para você. E não coisas que vão estimular a ansiedade, que vão estimular uma sensação de competitividade, comparação com outras pessoas. E
E nessa direção eu acho que o meu algoritmo, do meu Instagram pelo menos, tem sido um algoritmo que atende bem às minhas necessidades de ser uma pessoa criativa e ao mesmo tempo que busca ser ativa politicamente, saber das questões do mundo e dar uma risadazinha, né? Que a gente não é de ferro também. Então, é isso. É isso que eu queria falar sobre o algoritmo para dizer que muito do que eu vou falar aqui, eu conheci justamente por seguir essas pessoas que eu falei, que são pessoas, né, de fora do Brasil e que têm falado mais sobre essas questões do que talvez as pessoas que a gente tem imediatamente próximas no nosso contexto, porque a mídia local não está dando tanta atenção a isso, ou os canais que falam sobre isso, que são mais alternativos, não têm tantos acessos como os lá de fora. Enfim, tem uma infinidade de questões. Mas vamos começar, né? Eu queria começar falando da Palestina, porque eu acho que é aquilo que está mais latente ainda, né? De uma maneira próxima. Eu não sei se eu já mencionei na introdução, mas estamos com registro de 40 mil pessoas mortas desde outubro do ano passado. Nesses processos de retaliação que é basicamente uma grande desculpa, né, essa ideia de retaliação, para praticar um genocídio contra toda uma população, com base na ideia de que, porque um grupo terrorista matou pessoas, né, israelenses e afins, e não só israelenses, né, o ataque praticado pelo Hamas realmente teve requintes muito grandes de crueldade, mas, ao mesmo tempo, não dá pra justificar nenhuma violência, sabe? De nenhum dos dois lados. Mas a gente precisa falar sobre os agentes que estão envolvidos nessa história e como o Estado de Israel é basicamente um Estado imperialista, né? Colonial, que se estabelece no que a gente conhece como Palestina, né? De uma maneira a criar uma ocupação, isso desde 1967, e desde então tem perpetuado um estado de apartheid, de divisão de classes de pessoas. Então, pessoas palestinas são subjugadas com base na lei que Israel quer, que acorda pensando, vai ser assim, vai ser assim. Trazendo um pouco, né, de contexto, quando o Estado de Israel é criado, isso ali, né, essa ocupação iniciada em 1967, isso se dá muito num contexto pós-Holocausto contra o povo judeu, né, na Alemanha e outras regiões, em que o povo judeu, então, precisava de um Estado para si, né, uma nação, um território para chamar de seu. Acho que uma coisa importante de pontuar é que esse território, né, que é a Palestina, foi um dos territórios considerados para a construção do Estado de Israel. Tem questões de ligação religiosa com a terra, né, a Cisjordânia, Jerusalém, todas as questões, enfim, não é a Bíblia, né, o Torá, no caso dos judeus. Mas tem toda uma relação, claro. Só que existiam outros territórios no mundo que foram considerados para a construção do Estado de Israel. Então não é uma coisa do tipo, a gente é originário dessa terra, a gente tinha que vir morar aqui. Tipo, poderia ter sido, sei lá, no Uruguai. E aí, né, nasce com essa falácia, essa ideia de vamos viver, né, minimamente em harmonia, tem toda essa ideia de uma solução de dois estados, só que a Palestina vai sendo vilipendiada da sua condição de país e de estado autônomo e soberano sobre o seu próprio território. Então existe uma migração forçada de milhões de pessoas e existem vários indicadores de quanto a ideia nunca foi conviver em harmonia e em paz a partir da perspectiva de Israel, né? Então,
tentativas, por exemplo, de construir um aeroporto na Palestina para que as pessoas pudessem ter autonomia de entrada e saída, dado que hoje as entradas são, no geral, controladas por Israel, né? E é o caso de, por exemplo, a gente ter ajuda humanitária, vacina, comida, itens de higiene básica, que são barrados por Israel, que não entram no território, porque ele controla as fronteiras do país. E o país não tem um aeroporto próprio, né? Tem a questão do estado de apartheid, de pessoas, né, que são cidadãs israelenses sendo vistas como plenas de direito e palestinas não, a proibição da bandeira da Palestina. Então, por isso que se vocês verem por aí, né, melancias como um símbolo de resistência palestina, isso está relacionado às cores da bandeira da Palestina que foram proibidas. Então, as pessoas não podem, né, expressar, olha, meu país está aqui há séculos. Não, porque pessoas israelenses, né, e o Estado de Israel nega a existência da Palestina, como se ela nunca tivesse existido. E, enfim, tem campos de refugiados na Palestina há décadas. Isso não começou em outubro do ano passado, sabe? É um processo de, mais do que disputa, é de dominação forçada mesmo de um território. E que é muito absurdo, muito bizarro, muito entristecedor de saber que a gente ainda tem isso acontecendo, né? E aí, falando como uma pessoa do Brasil, né, de um país que foi colonizado, que foi criado com base nessa fábula colonial, para mim não tem como, sabe, a gente achar que não, Israel só quer ter a sua autonomia, né? Depois de tudo isso, depois de 40 mil pessoas mortas, não tem como mesmo, né? Mas, para além disso, sabe, antes, cara, não roube um território que não é seu, tipo, não invada o território que é dos outros. É tão básico, mas o colonialismo ainda existe, persiste e resiste, fazendo a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo um inferno. E tem um texto que eu queria indicar, que eu acho que fala um pouco sobre não só a Palestina, mas também, se a gente for olhar, fala sobre o Brasil, fala sobre muitas coisas, que é um artigo do Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, de Camarões, e que ficou muito famoso, né, com esse livro dele, Necropolítica, mas tem um artigo menor, de umas 30 páginas, que eu li ano passado, no primeiro ano de disciplinas do mestrado, e que eu acho que explica muita coisa, assim, é muito interessante, vale a pena ler, e, na verdade, ele dá, enfim, da base, né, de sustentação e compreensão, não só porque está acontecendo na Palestina, mas porque eu vou falar daqui a pouco sobre o Congo, sobre o Sudão. Então, enfim, essa contraposição, né, a ideia de biopoder do Foucault, aí surge esse outro olhar de não mais a biopolítica, né, o controle pela vida, mas sim o controle pela morte. E nesse texto tem algo que eu acho que é interessante de trazer, assim, que eu acho que é a expressão máxima, né, daquilo que se vive, né, na Palestina, assim, e essa contraposição entre quem tem direito de viver e quem tem direito de morrer, que é o caso, o Achille fala sobre, o Mbembe fala sobre isso no artigo, de pessoas palestinas que são assassinadas pelo exército israelense e que os corpos delas são encontrados... gatilho, gente. Pulem essa parte, se vocês tiverem questões com questões, enfim, sensíveis, né? Pulem aí 1 minuto. Os corpos delas são encontrados rasgados, né? Costurados às vezes, e sem órgãos. Sem alguns dos órgãos vitais. Sem coração, sem pulmão. Porque esses órgãos são usados, né? Transferidos para pessoas israelenses. Então, literalmente, você mata uma pessoa palestina, tira o órgão dessa pessoa e dá mais vida, vitalidade, prolonga a existência de uma pessoa israelense.
Eu nem sei, assim, como elaborar isso, gente. Acho que eu não tenho que elaborar, sabe? Tem denúncias da ONU que foram feitas sobre isso, eu vou deixar linkadas também na descrição. Mas essa imagem, sabe? Essa imagem é muito dura, é muito pesada. Mas, enfim, eu vou compartilhar com vocês poesias de Gaza, da Palestina. Elas estão no livro Terra da Poesia, Gaza, Terra da Poesia, que é da editora Tabla. É uma editora que, pelo que eu pude olhar, conhecer, se especializa muito em publicações do Oriente, né, do que é chamado de Oriente. A organização desse livro é de Muhammad Taisir. E eu vou ler 2 poemas. O primeiro é de Ahmad Assouk. Perdoem a minha pronúncia em árabe. Ahmad Assouk nasceu na cidade de Gaza em 1999, no mesmo ano que eu. Ahmad diz que era poeta, depois caiu no vício de voar. Escreve poesia e prosa, bem como textos diversos publicados na internet ou ainda por publicar. Acredita que os poemas têm asas como pássaros e ele tem vontade de escrever para não ser esquecido. Desculpa, as traduções são do Felipe Benjamin Francisco. Uma coisa antes de ler os poemas é que eu não consegui encontrar informações sobre as 2 pessoas que eu vou ler aqui estarem vivas ou não. Então, é muito triste, é muito revoltante, né? Saber que tem alguém da minha idade que é poeta do outro lado do mundo e essa pessoa pode não mais estar viva. Mas como ele mesmo diz, né? Acredita que os poemas têm asas como pássaros, tem vontade de escrever para não ser esquecido. Então, Ahmad, que a sua memória, esteja você vivo ou não, nunca seja esquecida. E a sua obra. O poema se chama Esperando por Você. Quando a guerra terminar, vou levar você a um restaurante luxuoso, sem ter medo da morte. E vou lhe comprar um café. Vou cantar diante do mar para você esquecer o que aconteceu esta noite. Agora, sobre o bombardeio, nós seremos heróis. Mas quando a guerra terminar, vou convidar você para dançar, só nós 2, sem a companhia de uma bomba inesperada, sem nos assombrar um artefato no céu. 1 semana e tudo vai acabar, vamos ficar bem. O mundo vai abrir o jornal e vir correndo nos socorrer. Depois da guerra terminar, não vamos nos sentar na frente do espelho e olhar fixamente nossas feições perdidas. Vamos colocar máscaras para não ter que perder estes rostos que já não reconhecemos. A guerra é dura, mas me leva a amar ainda mais. Vamos brindar a estes tempos e o mundo será testemunha de que estávamos juntos sob o bombardeio. Logo estaremos reunidos, e nessa hora o mundo vai voltar à letargia habitual. Todos os rostos dos homens que foram retirados debaixo dos escombros parecem o rosto do meu pai. E o rosto das crianças que gritam. E o seu rosto, que não me deixou um só minuto em toda a cena. Vimos juntos as bombas que rasgam as pessoas como trapos esgarçados quando caem sobre elas, feito feras em fúria. Pensaram que eu morri, mas eu estava esperando por você. Não me ouviram gritando seu nome. A morte não os deixa ouvir. Não morri. Caí. Esperando por você. Ai, gente. Leiam esse livro. Ele é muito importante de ser lido e conhecido. E o próximo é o livro da Duha Al-Kahut. Ela é da aldeia ocupada de Nilia e tem 24 anos. Esse livro foi publicado em 2022. É formada em língua árabe, comunicação e atua como professora de árabe.
Escreveu diversos artigos e, em 2018, publicou um conjunto de poemas intitulado Similares. As traduções são da Beatriz Negreiros Gemignani. E o poema se chama Fotos com a Guerra. De volta após uma morte curta, reanimo a TV para que ela nos diga os nomes sequestrados pela arma na mão de um estúpido e nos transmita, temendo que esqueçamos, o instante de aniquilação da memória e os lamentos de cidades e capitais. O vermelho, nossa cor, testemunha, ferida, massacre, ataque, cor da linha que nos chora apressada, vexada. Nossa missão são os papéis. Reunimos as provas de nossos nomes, sujeitos a esquecimento, e as certidões de nascimento para não confundirmos a idade, lembrando que, se sobrevivermos, teremos 4 guerras de vida e a sobrevivência será nosso milagre. As vozes, vão carregadas de repressão, perguntamos aos deuses, e o que vem depois? As vozes são perguntas que nos rondam o tempo todo. Você balbucia, todos voltam a olhar para você e uma só resposta você procura. Quando a casa vai parar de girar? Calmaria, aviso implacável, emboscada familiar, repetimos os versículos que acodem fácil a nossa mente. Colocamos o ouvido à prova. Quem ouve é porque sobreviveu, e quem não ouve é porque virou notícia. Os números são nosso pesadelo. Acordados, martelam nossos dedos, contamos um a um os pontos por onde a vida entrou. E a morte entra logo depois pela porta dos fundos. Cessar fogo. A guerra termina e começa outra. A guerra nos atravessa e em nosso interior encontra uma irmã, de um mesmo fogo. Não chega ao fim, porque não sai de nós. Ai, gente. É isso. Leiam Gaza, Terra da Poesia. Vou deixar também linkado o link, né, desse livro para vocês. Bom, daí a gente agora queria trazer um pouquinho para falar para vocês sobre o Congo. Antes de falar sobre o Congo, eu acho que eu vou ler a poesia que eu separei, que não é de uma pessoa congolesa, mas que eu acho que contextualiza bastante, né, o que é a realidade do Congo também. Essa poesia que eu vou ler é uma poesia da Takunda Muzodiwa. Eu ouvi essa poesia no ano passado, presencialmente, no Rio de Janeiro, no World Poetry Slam Competition, que é uma competição internacional, né, de slam, com pessoas que foram campeãs de competições nacionais de Poetry Slam em diferentes partes do mundo. E a Takunda, ela é uma pessoa que nasce no Zimbábue, né, mas que cresce e representa, pelo menos nessa competição, a Nova Zelândia. Vou beber uma água, gente. Pausa da água, bebam a água de vocês aí também, se não beberam ainda. E, bom, esse poema dela me marcou muito, assim, porque eu acho que ele resume muita coisa. Não só sobre o Congo, que é o que eu vou falar agora, mas vamos lá. É uma tradução que foi feita pela própria FLUP, a Festa Literária das Periferias, então eu só copiei a tradução, tá bom? E a live, né, de exibição dessa final do Campeonato Mundial tá disponível no YouTube da FLUP, se você quiser assistir a performance dela, como ela apresentou no dia, né, em inglês, no caso. O título do poema é Nós estamos reunidos hoje aqui. We are gathered here today. Nós estamos reunidos hoje aqui para testemunhar a junção de 2 vidas, a unificação das almas para que se tornem uma só carne, a extensão da comunhão em si e esse anel de diamantes. Você aceita a felicidade? E quantos africanos já não morreram esperando seus felizes para sempre?
Nosso continente era uma mina de ouro, uma barriga cheia, vivíamos entupidos. Os depósitos de diamantes em nossas veias pulsavam. O primeiro passo para transformar em sifão do corpo da água que é a terra dele. É para liquidar os espólios dele, e chame de dobrador de água. Alegue que as riquezas são suas e dê o nome de adivinhação, uma profecia do fogo e do enxofre, para chover sobre um continente roubando pedras preciosas. Tantas declarações de amor nos minaram e mutilaram, nos deixaram desmembrados e dilapidados, nos fizeram expelir nossas riquezas para fora como pedras nos rins. Tantos homens sem nome sacrificados em nome de Michael Hill e Tiffany's. Então é errado da minha parte chamar um casamento de funeral? Quando há votos sendo trocados nas nossas tumbas, é errado da minha parte vestir branco para esse casamento? Porque a noiva não é a única coisa se entregando. É errado da minha parte porque eu pegar o buquê e me recusar a ser a próxima a casar para enterrar corpos em acessórios. É errado da minha parte odiar como os diamantes brilham, como eles refletem a luz do sol, como ele imita o gelo gelado, como os corpos que eles usaram para conseguir isso, como a luz pisca, como se alguém tivesse preso lá dentro e disparasse uma arma de luz por dentro. Mas nós somos todos cegados pelo brilho das coisas belas para pensar no homem de pele escura que cavaram seus próprios túmulos ao desenterrar os diamantes. Então ninguém fala, eles apenas seguram para sempre a sua paz. E todos nós aplaudimos, até nossa pele sangrar crua, deixando-nos com as mãos vermelhas. Gente, que poema, né? Meu Deus! É um dos melhores poemas que eu já ouvi na vida. E quando eu ouvi, e aí eu fui, né, verificar qual que era a nacionalidade da Takunda e fazer as conexões, eu lembro que quando eu ouvi eu pensei muito no que eu estava ouvindo sobre o Congo, né, lendo sobre o Congo desde o ano passado, quando as pessoas começaram a falar sobre Palestina e Congo e Sudão. E aí a Takunda, ela tem origem no Zimbábue e tentando entender um pouco mais do contexto, o Zimbábue é um país onde se explora muito o lítio. E algumas matérias que eu acessei, né, alguns conteúdos contam sobre o quanto essa exploração do lítio, ela envolve exploração de mão de obra de pessoas muito jovens, uso excessivo de água, falta de autonomia do próprio território em relação aos seus recursos, e o quanto essa exploração se dá por multinacionais que são de outros países e se aproveitam, né, daquilo que é a riqueza natural daquele território. E aí o Congo, eu acho que me chocou muita gente, né? Porque o que tem acontecido lá? O Congo tem uma concentração muito grande de muitos minerais, né? Ele foi colonizado em parte pela Bélgica por bastante tempo. Eu não sei qual que é a relação hoje de autonomia do território, de governo local, né? Como é que isso se dá. Mas no Congo existe hoje uma concentração grande de extração de cobalto. Cobalto é um metal que é utilizado na produção dos nossos eletrônicos. Então, esse celular que está gravando o podcast, o microfone, o computador onde eu estou lendo esse roteiro, tudo leva um pouquinho de metais pesados como o cobalto. E a extração desse cobalto do Congo, em específico, tem acontecido com a mão de obra de crianças. Crianças na faixa de 3, 4 anos. Porque são as pessoas que conseguem entrar nas minas e extrair esse metal, né? Pelo que eu pude acompanhar, a gente teve acontecendo lá assassinatos de ativistas que estavam buscando denunciar essa situação e ter mais autonomia sobre o território. Tem um uso excessivo de água, né? Então, são várias questões.
E isso acontece não só no Congo, não só no Zimbábue. Pesquisando, eu vi referências de outros países também. Então, tá na mesma linha, né, da Palestina. A exploração desse território, a exploração desse povo. Nesse caso, de um jeito colonial muito mais óbvio, assim, né, essas pessoas não estão teoricamente, com muitas e muitas aspas, em situação de escravização direta, né, pelo que eu pude ler as matérias, tem uma remuneração, mas remunerações baixíssimas, então são situações análogas à escravidão, né, e mão de obra infantil, são muitas camadas, é super complexo, né, como é que a gente vive sabendo que o nosso celular pode ter sido produzido com um minério que foi extraído por uma criança, sabe? Enfim, muitas coisas, assim. Numa das matérias que eu tava lendo, eu acho que essa sobre o Zimbábue, sobre a extração de lítio, alguém dizia que as crianças que entram e que iniciam trabalho nesses territórios, elas acabam ficando lá a vida inteira. Não saem. Então, enfim, são muitas camadas. E eu acho que nesse aspecto, né, do Congo tem também a questão ambiental envolvida diretamente, né? Esse abuso contra a terra. No caso da Palestina também, se a gente for parar para pensar que em muitos lugares as pessoas não podem manter plantações, né? Não podem cultivar ali a fertilidade da terra, porque estão num território que está sendo constantemente bombardeado, constantemente impossibilitado de ter a sua autonomia, né? Então, esse é um outro caso que eu queria trazer. E, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre o Sudão. Eu estava lendo um outro livro, que é o Girls That Never Die, Poems, da Safia El-Hilo. É um livro que está publicado só em inglês, mas eu fiz a tradução de um poema que fala um pouco sobre a relação desse país com as mulheres. Na verdade, eu não fiz a tradução toda, eu fui fazer uma tradução, vou fazer uma tradução livre aqui. E o título do poema é Infibulation Study, então seria estudo sobre mutilação genital, com aspas, feminina, né, de pessoas que têm vulvas. E ela diz assim: eu vou começar escrevendo uma sentença sobre corte. Eu vou começar escrevendo uma sentença sobre silêncio. Eu vou continuar escrevendo a sentença sobre corte. Eu vou continuar para perguntar a questão sobre corte. Eu vou continuar desse ponto sem eufemismo. Essa questão é sobre o clítoris. Eu vou ligar para os meus primos, por sua vez. Eu vou perguntar a questão sobre o clítoris. Eu vou começar escrevendo a sentença sobre o clítoris. Eu vou começar com a compreensão de que a gente continua tendo um clítoris. Falso. A gente não fala sobre isso. Eu vou começar com a especulação sobre nossas mães, que continuam a ter um clítoris. Falso. A gente nunca pergunta. Em silêncio, minhas primas mais novas perguntam se as nossas avós foram cortadas. A gente tem que continuar sem eufemismo. O árabe, contudo, não permite isso. O árabe é cortado pelo eufemismo. A gente não usa a palavra cortar. A palavra que nós usamos, deixada intacta, é purificada. Eu vou perguntar. Eu vou começar. Eu nasci e fui permitida ao meu amadurecimento sem corte. Eu nasci com um clítoris e continuei sem corte.
Eu nasci sem um nome e, na minha chegada, recebi minhas ordens. Eu nasci e fui nomeada com o nome de uma mulher que morreu. O árabe aqui permite nuance. O meu nome, nosso, não é o mesmo que a palavra que a gente usa para dizer corte. Aquela palavra conjugada é o nome de uma das minhas avós. Eu não vou questioná-la sobre isso. Me disseram que ela não lembra. E, bom, o Sudão, né, que é o país da Safia, é um país que tem essa marca, né, da mutilação genital de corpos de pessoas que são vistas como mulheres, né, corpos de pessoas com vulva, entendendo que dentre essas pessoas podem existir pessoas que não se identificam com o feminino, que são pessoas não binárias, que são homens trans, mas essa marca, né, do feminino, de ser uma pessoa que tem vulva, no caso desse país, leva a múltiplos casos de mutilação. Tentando contextualizar um pouco o que está acontecendo lá, existem múltiplos conflitos pelo poder nos últimos anos no Sudão, desde especialmente a deposição de ditadores que estavam no poder há décadas. O exército tem travado uma disputa de poder, né, com grupos milicianos, e isso também se mistura com um acirramento de conflitos étnicos e tudo gera muita, muita devastação. Dentre as coisas, né, que estão acontecendo, a gente tem a fome, a desnutrição, a violência generalizada, com campos de refugiados sendo os poucos lugares seguros que estão ali dentro do país. As pessoas não estão seguras em casa, as casas são invadidas, as casas são, enfim, vilipendiadas, e o estupro tem sido usado como uma arma de guerra no Sudão. Então, nesse país que já tinha um histórico da mutilação, né, de meninas, mulheres, a gente tem ainda por cima o estupro sendo uma coisa que está sendo usada por esses grupos que estão em conflito e que se utilizam dessa violência como uma forma de ganhar domínio sobre os territórios. E aí, gente, é isso, né? O corpo feminino, o corpo visto, né, como feminino, o corpo com vulva, seja ele de uma mulher cis, seja ele de uma pessoa não binária, seja ele de um homem trans, seja de uma pessoa intersex, que se identifique como não binária ou não, continua sendo visto como esse território de guerra, né? Território de disputa. E vivenciar uma violência dessa, né? Seja a mutilação, seja o estupro, eu acho que caracteriza um fim de mundo, sabe? É o fim do mundo de quem sofre essa violência, pelo tempo que essa violência dura, pelo pós. Então, é muito duro, muito duro, muito, 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 muito duro. E eu acho que o que, enfim, né, me faz pensar que talvez a gente ainda tenha caminhos, saídas, possibilidades. No caso da Safia, ela mora hoje nos Estados Unidos, ela migrou, ela não continuou no Sudão. Mas eu fico sempre pensando nisso, né, que a gente não deveria ter que sair dos nossos territórios de nascimento, de crescimento, para ter uma vida digna. A gente não deveria. A gente deveria conseguir isso dentro de onde a gente nasce, onde a gente cresce. E a gente cada vez mais tem pessoas que são refugiadas climáticas, refugiadas por conta de conflitos como esse que estão acontecendo, esses que estão acontecendo no Sudão, no Congo, na Palestina, por questões econômicas, por questões de disputa ainda imperialista, colonialista, pelo machismo, enfim, né, pelo racismo e por aí vai.
E aí eu acho que o que me deixa com uma sensação de ainda existe algum lugar para ir. E eu acho que eu falei disso em um outro episódio, mas se você não ouviu, estou falando agora. E se você já ouviu, quero lembrar, porque eu acho que isso me marcou muito mesmo. Algumas semanas eu participei da reunião brasileira de antropologia. E eu estava num grupo de trabalho apresentando uma das minhas pesquisas, que foi sobre poetas negras aqui de São Paulo, que se tornaram profissionais da palavra. E era um grupo de trabalho sobre diversidade, sobre relações com a cidade, né, sobre marcadores sociais da diferença. E tinha uma pessoa apresentando um trabalho sobre linchamento. E, enfim, linchamento é um evento social, gente. Ele acontece todos os dias, em diferentes lugares. Não é uma coisa aleatória. As pessoas que são vítimas não são aleatórias. Mesmo que elas sejam, em algum momento, também algozes e possivelmente culpadas por algum crime. Mas uma coisa que ficou muito na minha mente foi o quanto a mesma rua desse linchamento que a outra pesquisadora estava falando sobre pode ser a rua do Islã, pode ser a rua da poesia, né? Eu espero muito que essas pessoas que eu mencionei hoje, esse grupo de poetas dos quais eu emprestei a poesia para falar nesse episódio, consigam, onde quer que estejam, continuar fazendo poesia, continuar encontrando na rua um espaço de segurança e de acolhida e de exaltação da subjetividade que a gente traz e da humanidade e de elevação como coletividade e não de morte, e não de guerra, e não de genocídio, e não de desrespeito aos nossos corpos. É isso. Acessem os links que eu vou deixar na bio. E eu vou deixar também link para ajudar esses países, né? Para fazer doação, se você tiver interesse. Tem como doar para cada um deles. Em especial, eu sei que tem como doar para o Sudão, para a Palestina. Para o Congo, eu não tenho certeza, mas tem como ajudar as pessoas que estão investigando, né, jornalistas que estão no Sudão fazendo cobertura sobre as violências que se passam no país. E tem famílias palestinas que estão pedindo ajuda para evacuar, além de outras coisas que são necessárias no território. E no caso do Congo, eu vou dar uma pesquisada e se eu encontrar algum link, eu deixo aqui para vocês também. E é isso, gente. Muito obrigada por chegarem até aqui esse episódio, até o fim desse episódio. Compartilhem com outras pessoas se vocês acharem que faz sentido. E até semana que vem.